Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Nós vamos falar na aula de hoje sobre a história dos primeiros grupos humanos. Na verdade, nós já introduzimos esse assunto na última semana, né, antes de entrarmos em isolamento social, quando nós começamos falando sobre o período paleolítico e neolítico, onde abordamos as principais características de cada um. Eu preparei para vocês, nesse slide, as características principais, que foi algo que nós discutimos, né? Até eu coloquei na lousa, vocês devem se recordar que a gente fez um esqueminha, que eu falei, coloca no caderno, quem quiser coloca no livro, para saber a diferença de cada um, que é muito importante para vocês. Então, no período paleolítico, que é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, os instrumentos eram feitos com essa pedra. Como que era essa pedra? A pedra encontrada na natureza, do jeito que ela era encontrada, os grupos humanos conseguiam confeccionar os seus instrumentos. Já lá no período neolítico, eles já tinham uma certa habilidade com essas pedras. Então, eles davam o polimento. Lembra que a gente deu o exemplo do ouro, que até vocês falaram, o anel de ouro, a gente falou do diamante, que tudo isso são as pedras que são brutas e que aí a gente leva, a gente não, né? As pessoas que pegam essas pedras levam para que elas sejam polidas, né, para que elas tenham um tratamento para que possa virar uma joia. Então, lá no período neolítico, eles começaram a dar polimento nessas pedras do jeito que eles sabiam para poder fazer instrumentos mais sofisticados. Outro ponto importante no paleolítico foi a descoberta e o domínio do fogo, né? Além deles descobrirem o fogo, eles aprenderam a dominá-lo. Então, possibilitou que eles iluminassem os ambientes, que eles aquecessem os alimentos e afugentassem os animais. Por quê? Porque naquela época os animais eles ainda não tinham sido domesticados. Então, eles tiveram que fazer isso para poder se proteger. Por quê? Porque eles moravam nas cavernas, né? E naquela época do Paleolítico eles não deixavam os animais entrarem, né? Só depois que eles começaram a ser domesticados. E eram povos nômades, ou seja, que eles mudavam constantemente de local. Lá no Neolítico, eles já fixavam-se perto de rios, eles caçavam, eles pescavam, eles já conseguiam pegar água. Então, eles começaram a ver que eles podiam viver nesses locais. Então, eles começaram a fixar a residência no mesmo lugar, que foi quando se tornaram sedentários, né? A região onde eles começaram a viver, onde foram as primeiras ocupações desses humanos, foi na região do Crescente Fértil. Lembra que a gente viu no livro que tem até a imagem de uma meia-lua? Foi lá que eles começaram a viver. E também a produzir objetos de cerâmica, né? Que eles pegavam na própria natureza, né? A matéria-prima, para poder fazer esses objetos de cerâmica e conseguirem usar no dia a dia, tá certo? Agora, vocês estão vendo aí período paleolítico e neolítico e essa tela branca, né? Eu vou propor um exercício com vocês. Claro que eu estou aqui na minha casa, vocês estão aí na casa de vocês, mas eu tenho certeza que conforme as figuras forem aparecendo, vocês vão conseguir me dizer de qual período que elas são. Por exemplo, essa pedra aí, vocês estão vendo que é uma pedra bruta, né? Uma pedra que foi retirada da natureza. Então, essa pedra é do período paleolítico. Essa outra pedra já é do período neolítico. Por quê? Porque é uma pedra polida, né? Já é uma pedra diferenciada. Esse instrumento aí é um instrumento bem rústico, não é? Tem uma pedra lá que foi confeccionada por esses grupos no período paleolítico, que foi feito com a pedra bruta. E esse último, neolítico, por quê? Que era a era do metal, lembra que eu falei para vocês? Então, eles deram um tratamento na pedra e conseguiram fazer
um instrumento mais sofisticado. Dá para ver nitidamente que trata-se de uma lança e de uma parte de um machadinho, certo? Então, ok. Agora sim, nós vamos começar um assunto novo. Esse assunto, esse capítulo, a gente ainda não tinha entrado, que é como o continente americano começou a ser povoado. Essa gravura que eu tô colocando aí para vocês é a mesma gravura que tá no livro, tá? Eu coloquei que é para poder explicar um pouquinho sobre ela para vocês. Então, olha lá. Os grupos humanos tiveram dois momentos, dois tipos de travessias. A primeira, que é lá em cima, onde está Sibéria, Alasca, ali foi a primeira travessia, o primeiro momento, né, que eles percorreram esses lugares para poder chegar ao continente americano. Então, eles fizeram o trajeto saindo da Sibéria, passaram pelo Estreito de Bering, que vocês estão vendo ali, foram pelo Alasca e desceram próximo à costa com barquinhos muito frágeis ou mesmo andando a pé até chegar ao continente americano. Depois eu vou explicar para vocês como eles conseguiram fazer isso. Lá na segunda travessia, lá embaixo, vocês estão vendo barquinhos. Então, esse outro grupo saiu ali da África, passou pelo sul da Ásia, desceram, foram para a Oceania e aí pelo Oceano Pacífico eles conseguiram chegar ao continente americano. Também eu vou explicar para vocês de que forma esses barquinhos aí foram utilizados por eles, ok? Existem duas teorias para a chegada de grupos humanos ao continente americano, tá? Então tá aí, ó. Primeira teoria, segunda teoria. Primeira teoria é o que eu expliquei para vocês aí, né? Sobre a travessia, como que foi feita, a pé ou navegando próximo da costa. Na segunda teoria, também, né? A África, a Ásia, a Oceania e navegando em direção ao continente americano. O que é importante vocês saberem, né? Olha as gravuras que estão aí, né? Na primeira teoria dá para ver ali os homens andando sobre um chão ali que parece ter gelo, né? E na segunda teoria, uma jangada bem rústica. Então agora eu vou explicar para vocês como foram feitas as travessias. Então, primeiro de tudo, olha lá, a primeira teoria. Os grupos humanos atravessaram o Oceano Glacial Ártico através da formação de geleiras sobre os oceanos. Então, o que aconteceu, né? Naquela época? Naquela época, a travessia pelo Estreito de Bering, houve um grande congelamento de parte das águas oceânicas na região, né? Então, isso permitiu que durante muitos anos fosse possível passar com uma certa segurança sobre essa grossa camada de gelo, que é como vocês viram na gravura. Então, eles conseguiram fazer essa travessia por causa do gelo que se formou ali. Na segunda teoria, os grupos humanos conseguiram atravessar o Oceano Pacífico devido ao surgimento de ilhas provocadas pelas baixas nas águas do sul do oceano. Atualmente não é possível fazer uma travessia assim, tá? Mas ao mesmo tempo, por causa do congelamento, as águas em lugares quentes do planeta estavam mais baixas, deixando as ilhas expostas, né? Então, essa provável travessia que eles fizeram aí na segunda teoria pode ter se dado por essas ilhas que estavam expostas. E eles fizeram isso em canoas e jangadas rústicas também, como vocês viram na gravura. Atualmente, a grande maioria dessas ilhas está submersa, o que não permitiria, né, a travessia de ilha a ilha numa embarcação tão frágil como vocês viram naquele mapinha. Uma coisa importante, o número de migrações, lembra que vocês aprenderam no passado sobre as migrações? Então, o número de migrações e o período
em que ocorreram ainda é um objeto de debate, ou seja, muitos especialistas, muitos estudiosos ainda estão indo atrás de teorias. Essas duas são apenas duas teorias que eu estou apresentando para vocês, mas podem existir muito mais, tá? Os vestígios do povoamento do Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho disso. Vestígios, né? Vestígios a gente também já aprendeu no ano passado, que a gente viu que são assuntos importantes que tenham ocorrido, que a gente fique sabendo através de uma documentação do passado, peças de objetos, ossos, pinturas, tudo são vestígios para a gente descobrir o que aconteceu no passado. Então, olha lá, os sítios arqueológicos, eles nos ajudam a conhecer melhor o nosso passado. O que são sítios arqueológicos? Locais onde são encontrados os vestígios dos grupos humanos que viveram, melhor dizendo, no passado. Então, assim, aí tem um exemplo muito importante de uma descoberta em 1974 de um crânio de 11 mil anos que foi pertencente a uma jovem mulher que tinha aproximadamente 20 anos. Esses arqueólogos que descobriram esse crânio a chamaram de Luzia, foi o nome que eles deram a ela. É um ancestral humano mais antigo encontrado no Brasil. Então veja a figura. Aí vocês estão vendo o que eles encontraram como vestígio. Foi o crânio, ou seja, o osso craniano, né? E aí, uma pessoa, né, um técnico, artista, ele reconstituiu o rosto da Luzia, né? Que é esse nome que eles deram para ela, né? Ele reconstituiu para ter noção de como seria a fisionomia dessa pessoa. Então, eles fazendo isso, a gente consegue enxergar que a Luzia provavelmente foi dessa maneira. Isso é um trabalho todo feito por um artista. E os arqueólogos, quando eles encontram pistas dessa maneira, lembra que eu expliquei para vocês, né, que vestígios a gente podia dizer que eram como pistas? Então, isso é uma pista que eles encontraram e para poder estudar, para poder tentar descobrir o que aconteceu naquela época. Então, isso foi lá em Lagoa Santa. Lembra que nós falamos também do Parque Nacional da Serra da Capivara, que a gente já fez até prova, que lá também foram encontrados restos de fogueiras, pinturas rupestres, dentes humanos, ossos, né? Então, tudo isso serve de estudo para esses arqueólogos, para os historiadores, tá? Então, assim, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Então, assim, eu pus para a próxima aula para vocês responderem no livro o exercício 8 da página 29 e fazer a leitura das páginas 28 e 29, né? Porque na sala de aula, como que eu costumo fazer? Vocês já estão acostumados, né? Eu faço toda a explicação e depois a gente abre o livro e faz a leitura todo mundo junto. A diferença vai ser que vocês vão fazer cada um na sua casa, tá bom? Então, bom estudo para vocês, um beijo grande e até a próxima aula.